Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Quintou Podcast, seu podcast da Quinta Região. Hoje estou aqui com a ilustre presença do nosso querido tio Evani. É um prazer enorme recebê-lo e ter uma das grandes figuras da Ordem Demolei, não só paranaense, como brasileira, aqui com a gente. É um prazer enorme. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores, as pessoas que estão viabilizando o nosso projeto e ajudando bastante a gente aqui a poder tocar da forma como a gente gosta. Eu queria falar da Churrascaria Amigão, lá do tio Clésio, da rede de supermercados Nova Era do nosso irmão Paulo Afonso e da Arosul Bike Moto do tio Guilherme. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês, muito obrigado pela força. E as pessoas que tiverem oportunidade, por favor, visitem-os, prestigiem-os até para ajudar a gente nesse agradecimento. Muito obrigado, pessoal. Tio Evani, muito bom dia, prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Se apresenta pra gente, quem é o tio Evani? Bom dia, Hammer. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bem, sou Ivanir Marques Pereira, trabalho na Bulmar Plaque, no ramo de placas de sinalização. E hoje o que a gente mais faz é trabalhar junto à Ordem Demolei e maçonaria em muitos projetos. Hoje menos, né, do que quando nós começamos, mas a gente está trabalhando ainda e está sempre disposto a ajudar no que for possível, né? Que maravilha, tio. Quem não conhece, assim, você chega para qualquer Demolei, para qualquer tio que tem mais de 3 semanas de Ordem Demolei, pergunta para ele, você conhece o Evani? Nossa, todo mundo conhece. Não tem um cidadão que tem mais de um mês de Ordem Demolei que já não ouviu falar do tio. Tio, conta pra gente brevemente como é que foi sua vida até chegar na maçonaria, que, para quem não sabe, para você poder participar como tio dentro da Ordem Demolei, a gente precisa que seja iniciado na maçonaria. Mas antes disso, como é que foi sua trajetória até chegar nesse momento, tio? Tudo começou em 2001, quando eu fui iniciado na maçonaria. Como você disse, para fazer parte do Conselho Consultivo, tem que ser maçom. E para participar do Demolei, basta ser pai de maçom ou ter simpatia e participar do clube de mães e amigos, né? E em 2001, quando eu fui iniciado na maçonaria, aí tudo é novidade para a gente. Em 2002, um irmão da minha loja, o Marequinho, que ele trabalhava na Copel, ele falou para mim, Ivanir, eu preciso de você quinta-feira. Aí eu disse a ele, mas o que foi, né? Aí ele falou assim, não, eu preciso que você venha aqui na loja quinta-feira. O que foi? Não, vai ter uma reunião, eu preciso de você. Mas o que é? Não, você vai vir aqui. Surpresa. E aí eu fui lá, né? Para ver o que é, né? Chegou lá, era a reunião do Conselho Consultivo. Já chegou com 2 pés no peito. Do capítulo Maringá. Aí chegou lá, estavam os tios reunidos ali na secretaria da loja ali, da Paz e Amor, ali em cima ali. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a Ordem Demolei, com o próprio Conselho Consultivo. E aí, ali eles fizeram a eleição do presidente, a eleição do consultor, e eu já entrei como consultor do capítulo. Então, ali que começou tudo, a inserção da gente na Ordem Demolei pelo capítulo Maringá. Foi de surpresa, então. Coloca surpresa nisso, entrei literalmente no escuro. E como que era o conselho nessa época? Era muita gente? Era pouca gente? Era uma pessoa... Porque hoje em dia, pelo menos lá no Maringá, a gente tem mais ou menos assim, um tio por loja e tal. E como que era? E até aproveitando, para quem não conhece, qual que é o papel do conselho dentro de um capítulo da Ordem Demolei? O Conselho Consultivo do capítulo Maringá ele sempre foi presente. E desde quando eu participo, eu só posso falar de quando eu participo, de 2002 para cá, sempre foi uma questão da participação de todas as lojas de Maringá e região. Não era só de Maringá. Porque naquela época nós tínhamos o capítulo Maringá e depois que fomos fundando Marialva, Mandaguaçu, né? Então, naquela época, Marialva, a loja de Marialva, a loja de Mandaguaçu, as lojas de Paysandu, elas participavam junto com o conselho do capítulo Maringá. Depois veio Mactube, né? Uhum. E, então, todas as lojas participavam, independente de potência, independente do tio. Uma característica que a gente sempre teve, e eu aprendi isso ali com esses irmãos, você quer trabalhar? Nós te aceitamos.
Não interessa, tinha escrutínio. Né, não interessa quem é. Eu quero ajudar o capítulo. Então venha. Então, essa sempre foi a premissa do Conselho Consultivo, que tem o papel de atuar junto ao capítulo, orientar os meninos, acompanhar os meninos, fazer a divulgação dentro das lojas. Então, o papel do Conselho Consultivo é esse: acompanhar e estimular os meninos nas suas ações, nas boas ações. E o que o capítulo, os conselhos consultivos em geral, têm feito bem satisfatoriamente. Maravilha, tio, maravilha. Mas vamos falar um pouquinho antes da Ordem Demolei. Como é que começou essa história de maçonaria na sua vida? Como é que surgiu? Foi sua família já estava envolvida ou você só caiu de paraquedas também? Como que foi isso? Já estava envolvida. Meu pai foi iniciado na loja Justiça, em Maringá, né? Que é uma loja já centenária. E eu fui iniciado Lawton pela loja Justiça. E o que é Lawton? Conta pra gente um pouquinho. Lawton, você é reconhecido como filho de maçom. Então, nós tínhamos a Ordem Demolei na época e tínhamos o capítulo Maringá, mas o capítulo Maringá ele estava no recesso meio obrigatório na época. Ele ficou 2 anos em recesso. Então, acho que foi a última vez que foi feito o Lawton em Maringá. Então, alguns filhos de maçom tem toda uma cerimônia própria, uma cerimônia aberta, dentro da loja maçônica, feita pelos tios, pelos maçons. Então, eles te reconhecem como filho de maçom. Que bacana. Mas não existe assim, nenhuma ritualística em volta depois que você é reconhecido. É um reconhecimento. Ou existe alguma outra coisa que permeia os Lawton? Não, eu desconheço. Tá? Existe, por exemplo, algum encontro, mas uma ritualística, como tem a Ordem Demolei, eu nunca a vi. Nunca me apresentaram. Entendi. E então, seu pai era da loja Justiça, você foi iniciado, indicado como Lawton? Isso. Aí fui indicado como Lawton, aí teve a cerimônia, pode falar porque é aberta, o pão com mel, pão com sal, lá tem todo um significado, né, da vida, o doce e o amargo da vida. Então, e você tem um padrinho, um maçom. Então, esse padrinho ele fica responsável por você, enquanto você é menor, de acompanhar a vida do filho do maçom. Que bacana. É como se fosse um batismo. Não confundam com batismo, pelo amor de Deus. Mas é tratado como reconhecimento do filho do maçom. Entendi. E aí, depois, em 2001, eu recebi 2 propostas, na verdade. Eu recebi uma proposta para entrar na loja Justiça. A gente recebe, quando a gente é indicado, a gente recebe um formulário próprio para preencher. Então, eu recebi esse formulário do capitão Rodrigues, na época, já finado, e recebi um da Paz e Amor também. E aí eu entrei na Paz e Amor. Bacana. Mas assim, foi uma surpresa quando você recebeu? Já estava esperando? Como que foi? Não, como é feito nos Demoleis, a maçonaria também é feito convite, já passou por uma série de processos. Entendi. Então, quando eu recebi aquilo, eu não sabia da indicação, né? Foi surpresa mesmo. Que legal. E desde então você continua na loja Paz e Amor? Sim. Da loja Paz e Amor, então, em 2001, assim que você entrou, você foi direto já para a Ordem Demolei. Primeiro ficou aquele ano de namoro, né? Porque quando você entra, como eu disse, tudo é novidade, tudo você se assusta, né? Com a ritualística, com o procedimento, com isso, com aquilo. E você tem os graus, aprendiz, companheiro. Então, eu era aprendiz. Então, quando você é aprendiz, você é tratado como queridinho. Não queridinho, mas você tem um tratamento assim todo melindroso, porque você está aprendendo. E dentro de uma das premissas é que você vai ser um mestre tão bom quanto você seja orientado. Né? Então, quando você é aprendiz e companheiro, você está sendo orientado. Entendo. Então, tem todo um cuidado especial. Né? Então, o primeiro ano é namoro, a gente fica ali e tal. Aí, no segundo ano, quando eu fui companheiro, aí eu conheci o Marequinho ali dentro da loja. A gente chama de Marequinho porque tem o Marequinho e o Marecão. Eles são 2 irmãos. Grandes amigos meus, irmãos e amigos.
E a gente, então, aí o Marequim deu aquela situação de me chamar para reunião, sem dizer o que era. E quando você já estava lá dentro, já fazia parte do conselho, assim, como que era o capítulo na época? Como que era a situação? Porque eu acredito que deve ser muito diferente do que a gente vê hoje, né? Sim, na época, devido a esse recesso do capítulo, muitos irmãos, até pouco tempo atrás, nem sabiam que era a Ordem de Demolei. Uhum. Então, a gente foi trabalhando isso dentro da loja. Eu começando, mas já tinha outros irmãos engajados, né? Uhum. Então, com o passar do tempo, a gente foi trabalhando pela Ordem de Demolei, iniciando pelo capítulo. Aí depois passou um ano, que o mandato é um ano de consultor, né? De consultor lá, né, do capítulo. Não era o consultor, mas era membro do Conselho Consultivo. Uhum. Aí eu falei, agora estou tranquilo. E depois esse tranquilo nunca veio. Então conta pra gente como é que foi esse agora tá tranquilo que não veio. Porque o senhor passou por muitos cargos, né? Já praticamente zerou a Ordem de Demolei. E como é que foi esse tranquilo que não ficou tão tranquilo? Como que foi os próximos passos dali? Em 2004, nós tivemos a decisão do Supremo, que todos conhecem. Em 2005, nós tivemos o primeiro congresso nacional da Ordem de Demolei, que foi lá em Campo Grande. Bacana. E teve 5 meninos aqui de Maringá, do Paraná. Eu só lembro do Jean Marques, que ele foi, salvo engano. Ele estava no carro e eles estavam em 5 meninos. Não lembro se o Lucas Cassiano foi, não lembro os nomes. Eu sou meio ruim de nome e data. Não, tá ótimo. Então, eles foram em 4 ou 5 meninos para Campo Grande para participar do congresso. E hoje é 2 anos, né, para você marcar o congresso, para sediar o congresso. E naquela época, no ano anterior. Nossa. Então, lá em Campo Grande, eles foram levar o MID e concorreram com Tramandaí, lá do Rio Grande do Sul. Ah, teve 2 congressos no mesmo ano? Não. Era Campo Grande, em 2005. Ah, entendi. E eles iriam definir onde seria o congresso de 2006. Entendi. E concorreu Tramandaí e Maringá. E Maringá ganhou. Ah, que chique. Porque Maringá sempre foi muito boa de relacionamento, de marketing, sempre foi fantástico, pela qualidade dos meninos que sempre tiveram ali. E eles ganharam lá na votação e trouxeram para Maringá. Só que não tinham conversado com o conselho, não tinha GCE na época. Foi no susto. Não, foi assim, liderança deles mesmo, sabe? Espontaneidade deles e tal. E eles foram para lá e trouxeram esse Congresso Nacional para Maringá em 2006. O presidente, na época, no primeiro ano, era o Calil, que ele foi nomeado, devido à decisão, enfim. Uhum. E o Sandro assumiu no lugar do Calil, o Sandro Romero. Uhum. E como veio para Maringá, quando foi em julho, mais ou menos, de 2005, era um domingo, eu estava em casa, tocou o telefone. E eu já estava, a Ordem de Demolei, eu já estava tranquilo, já não estava enganjado. Tal, né? Era o Joel, que era delegado do grão-mestre, e falou assim, Ivanir, aconteceu isso, assim, assado. Ele me contou a história dos meninos que foram lá, e nós não tínhamos GCE, não tínhamos, e o Sandro tinha pedido, que era o grande mestre nacional, tinha pedido para o grão-mestre indicar alguém para ser o responsável. Pelo Paraná. Responsável pelo evento, pelo Congresso Nacional aqui em Maringá. Porque nós não tínhamos GCE. Entendi. Aí ele ligou e teu nome veio na berlinda aí. Aí eu falei, puxa, e agora, né? Eu tô percebendo que tem um tema aí, é tudo no susto, tudo na surpresa. Foi tudo assim. Aí eu falei, e agora, né? Aí eu falei assim, posso pensar um pouco? Pode. Aí eu peguei, desliguei, fui conversar com quem? Com quem manda em casa. Com quem manda, conversar né? com a Silene. Aí eu falei assim, Silene, aconteceu isso, assim. Aí ela falou assim, e eu tava meio reticente, né? Uhum. Aí ela falou assim, se eles te ligaram e convidaram você, é porque eles têm confiança em você. Então, aceite. Que maravilha. E ela sempre me apoiou em todas essas trajetórias, sabe? Nunca apareceu assim, mas ela é muito engajada também. Sempre teve do teu lado nessa. Aí eu liguei de volta,
conversei com o Joel, falei, Joel, mas eu vou estar sozinho nessa? E ele falou nessas palavras, não, eu e o João Carlos era o grão-mestre da época, e o João Carlos ele foi o grande responsável por toda essa trajetória, se tem algum sucesso, ele é um dos responsáveis direto, por causa disso, porque ele sempre apoiou, não só a minha pessoa, mas também quanto a Ordem Demolei, bacana, no Paraná. Então, ele falou assim, nós estamos junto com você. Eu falei, então tá bom, então vamos aceitar esse desafio e tal, né? Uhum. E aí, eu já fui nomeado como presidente da Comissão Nacional de Planejamento e Eventos do Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil na época. Ó, que nome chique! O nome é maior do que o cargo, né? Ah, não sei, porque... com esse nome aí, será que é mesmo? É, sim. Então, aí nós começamos a organizar o Congresso em 2006. Eu tive a sorte também que o Paulo Machado, ele era o presidente do Conselho, e o Lucas Cassiano, ele era uma das lideranças, a lenda, né? Ele era uma das lideranças, e nós começamos a trabalhar junto. Então, aí juntamos a tia Aurora, era a presidente do Clube de Mães, não lembro se o Adroaldo era o presidente do Conselho. Aí nós começamos a trabalhar. E, graças a Deus, até hoje não foi superado esse congresso, em todos os congressos que eu participei. Foi o melhor congresso nacional já feito. Eu acredito. É porque nós fizemos muitas inovações. Uhum. Por exemplo, a entrada das bandeiras. Nós aqui, não eu, a nossa comissão, que nós tínhamos a comissão, tinha a esposa, na época, a namorada do Pantaleão, que ele era engajado no capítulo também, hoje ele está em Foz do Iguaçu, e ela trabalhava com eventos. Então, ela deu um suporte fantástico para a gente, porque nessa questão de cerimonial, ela organizou tudo. Então, ela nos orientava, e ela sabia o que ela estava fazendo. Era profissional. Então, nós colocamos a bandeira para entrar junto com cada estado. Foi a primeira vez que a bandeira da Ordem Demolei entrou. E são coisas que hoje, se você vai num congresso, é o que você espera. Assim, pelo menos é parte do que a gente diz, assim, é o mínimo para dizer que é um congresso, está acontecendo isso. E na época era novidade. Foram vocês que trouxeram. Poxa, isso eu acho muito legal. Na verdade, foram os 5 meninos que foram lá em Campo Grande e fizeram um trabalho fantástico e trouxeram, né? E eles trouxeram para Maringá essa realização. Então, a questão de trazer para o capítulo Maringá organizar foi mérito deles. Eu agradeço esses meninos, porque a gente tem muita história hoje por causa disso. Eu admiro principalmente a coragem, hein, de chegar a 5 meninos sem falar com ninguém praticamente, já vender o capítulo, já vender a cidade para poder sediar. Ainda mais com 1 ano de antecedência, 1 ano para planejar um congresso, é quase nada. E aí eu estava como presidente da comissão, já em 2006, no final de 2005, chegou uma convocação que foi o primeiro ELOD em Brasília. O que é o ELOD? Encontro de Lideranças da Ordem Demolei. Então, nós temos 2 eventos nacionais. O Congresso Nacional, que ele é feito em julho, e temos o ELOD, que ele é feito no primeiro final de semana de dezembro. A rigor é feito em Brasília, mas já alguns grão-mestres já fizeram em outros lugares que não Brasília, né? Já foi feito no Rio de Janeiro, já foi feito em outros lugares. Mas a rigor é o primeiro final de semana de dezembro em Brasília. Entendi. E como você disse, 1 ano, né? Foi feito um pedido da comissão lá tal para que postergasse o Congresso Nacional, que fosse feito em 7 de setembro, não fosse feito em julho. Postergasse não no ano, mas só nos meses. Só nos meses. Só que isso implicava numa série de coisas. Questão de mandato do grande mestre nacional, mandato do gabinete nacional, na época era o Daricélio, lá do Acre, era o mestre conselheiro nacional. Então, tinha uma série de implicações. E coube a quem fazia a defesa para postergar? Vanir. Quem mais? Aí eu fui para o ELOD. Cheguei lá, não conhecia ninguém nacionalmente. Conheci o Sandro, porque fazia reuniões com ele e tal, né? Aí sentamos, aí sentou, era por ordem de estado, né? Ordem alfabética, os estados. Então, sentou eu, o Cal na minha esquerda, o tio Carlos Praga, ele era o grande mestre estadual de Pernambuco, e do meu lado direito, o
do Rio Grande do Norte, o Hamilton, que era o grande mestre estadual do Rio Grande do Norte. Uhum. E eu ali defendendo essa ideia. E tinha o Escobar, que era o grande mestre lá de Rio Grande do Sul, que perdeu para Maringá. Devia estar furioso. Pensa um cara que ficou bravo. Pensa um cara que ficou bravo. Nossa, te fez de inimigo ali na hora. Não, porque era uma questão, né? Sim, então não, fala brincando. Não levava pro lado pessoal nem nada. Claro, mas claro. ali era cada um defendendo seu ponto de vista. Com certeza. Então, quando eu coloquei isso, surgiu a discussão, o que é natural. E foi passada a palavra, uns a favor, outros contra. Tal. O Escobar mais ficou bravo. Se Maringá não tem condições de fazer na data, nós temos condições, passa para nós. Nossa, ele falou um monte lá. E era a primeira vez que eu estava participando, eu fiquei um pouco assustado, assim, né? Mas falei, pô, mas eu vou bater nesse cara, né? Mas só pensando assim, né? Mas lógico que nunca ia fazer isso. Aí foi para votação. E o Sandro não fez a votação no sábado à noite. Porque nós começamos essa reunião, era de manhã. E já era 8 horas da noite, nem parado para almoçar nós tínhamos ainda. Nossa, mãe do céu. E ele deixou a votação para o domingo de manhã. Quando nós votamos domingo de manhã, deu empate. Deu 8-8. E agora? Os votos. Aí foi para o Sandro, para desempatar, né? Voto de Minerva. Aí ele baixou a cabeça na mesa, tal, e agora ficou pensando, e aí ele decidiu a nosso favor. Que maravilha. E aí nós transferimos e foi a primeira e única vez, depois foi modificado os regulamentos, se eu não me engano, o congresso ele tem que ser feito no mês 7 mesmo, né? Mas foi a única vez que teve a mudança do Congresso Nacional. Que legal. E dali, então, acabando o Congresso Nacional em 2006, que foi esse sucesso todo que a gente ouve até hoje, o senhor assumiu como mestre conselheiro estadual do Paraná? Só um adendo do Congresso, que é falado até hoje, que eu digo que é o melhor congresso, porque tinha mais de quase 1.000 pessoas dentro do Colégio Marista. Nossa. Porque nós tínhamos 23 estados da federação representados ali dentro. Então, foi fantástico o congresso. E o Sandro, que nem eu disse, foi a primeira vez que entrou a bandeira da Ordem Molay. Ele pegou aquela bandeira, e o Sandro é bem baiano, né? Então, ele é bem... Animado. Popularzão, animado e tal. Ele pegou aquela bandeira, o prefeito estava lá, o Silvio Barros, foi fantástico, era uma sexta-feira, ele é sabatista, deu essa... Ele colocou a instituição prefeitura e foi lá fazer uma palestra para a gente também, que a gente tem que agradecer ele também. E o Sandro pegou aquela bandeira Demolei e começou a agitar ela lá na frente. Eu nunca vi um teatro tremer como o Teatro Marista tremeu aquele dia. Que coisa mais linda. Era final de Copa. Era muito mais emocionante, porque eu acredito que ninguém ficou sem arrepiar os cabelos do braço. Eu tô com os cabelos arrepiados do braço, já faz o quê? Uns muitos anos que isso aconteceu? Nessa época eu não estava nem pensando em ser Demolay. Que legal. E depois disso... E para a grande mestre estadual... Aí eu falei, agora eu tô tranquilo. Aí em 2007, o Lucas Cassiano e o Paulo Machado, eles vieram, eu já estava tranquilo, vieram conversar comigo. Porque ia ter eleição porque, só voltando um pouquinho, em 2006, como eu disse, nós não tínhamos, os meninos pegaram o congresso lá e nós não tínhamos GCE. Sim. Então, em 2006, julho de 2006, mais junho, se não me engano, o Sandro ele veio até o Paraná, na cidade de Londrina, e nós fomos até lá para fundar o GCE. Porque não seria legal ter um evento nacional e não termos um GCE no Estado. Então, até ali, nós tínhamos o presidente, que era o Nilson, lá da grande loja lá. Então, ele era o presidente representante do conselho aqui no Paraná, e nós fundamos o GCE Paraná. Então, o Sandro veio a Londrina, nós nos deslocamos até lá e fizemos a fundação. E aí começou o GCE Paraná. Aí o tio Antônio Álvaro de Sá e o Fabinho, que é filho dele, eles foram nomeados grande mestre e grande mestre adjunto. E o Árcio Brano foi o secretário, aí teve toda a diretoria. Foi nomeação, então, não foi votação. É porque estava começando. Estava começando, ali, né? Imagino que não tinha nem muita gente para votar ali. Aí fez um eventinho lá tal. Um evento bacana, lá em Londrina.
aonde foi fundado, foi feita uma ata própria, tal, e foi feita a fundação do GCE Paraná. E o tio Antônio tocou o barco. Uhum. Em 2007, quando nós tínhamos o Congresso, então no Congresso é feita a posse, a eleição e a posse. Aí chegou... Congresso Nacional ou Estadual. Estadual. Aí. Estadual. Entendi. Que o nosso Congresso é em outubro, né? No segundo trimestre, no terceiro trimestre do ano. Segundo ou terceiro trimestre. Acho que mudou agora. Então, é em outubro. A rigor, a gente sempre faz em outubro, por causa dos feriados. Sim, sim. Então... E era lá que acontecia a eleição do grande mestre estadual. E do GCE. É. Bacana. GCE agora... Do GCE inteiro, na verdade, não só do grande mestre. Isso. Bacana. É que não, a eleição, na verdade, é do grande mestre e do adjunto. Na época, uma curiosidade, era feita a eleição do grande mestre, do adjunto e do tesoureiro. Nossa. Então, o tesoureiro, naquela época, ele era eleito também, que era uma coisa... que era vindo já... Herdado. Anteriormente e tal. Então, aqui no Paraná, era eleito o grande mestre, o adjunto e o tesoureiro. E assim foi lá para o Carana também. Aí, a gente... Né? Então, o Paulo Machado e o Lucas, eles vieram falar comigo. Tio, vai ter eleição assim e a gente gostaria que você saísse grande mestre. Falei, não, eu nem sabia o que era grande mestre. Sabia, mas... Falei assim, não. Não tinha pretensão. Por quê? Não tem tio? Ah, tio, a gente queria que você saísse e tal. Falei assim, não, tem bons nomes aí que já trabalham há tanto tempo e tal. Não, mas a gente queria que você saísse. E aí a conversa se estendeu um pouco. Aí eu falei assim, então tá bom, só que tem um detalhe. Você vai ser meu tesoureiro e você vai ser meu secretário. Que era o Paulo Machado, tesoureiro, e o Lucas Cassiano, de secretário. E assim foi. Eu vou, mas vocês vêm comigo. Aí nós lançamos a candidatura e fomos até Apucarana. E lá ocorreram alguns fatos lá, onde eu volto a frisar o Jean. Porque o Jean ele era estudante de Direito naquela época. Uhum. Então aconteceram com ele, o Harrison. E eles orientaram a gente lá e aí nós fizemos a eleição e a posse lá. Uhum. Sabe? Então aí que eu fui... Foram eleitos. Sim. Então, era chapa única, né? Ah, mas mesmo assim, o senhor foi o primeiro grande mestre estadual eleito, então. Sim. Que legal. E o Jean, na época, foi eleito o primeiro mestre conselheiro estadual? Não, o Jean já tinha sido grande mestre estadual. Grande mestre, não. Mestre conselheiro estadual. Ele já tinha sido. Uhum. O Jean ele já era uma liderança demolei já antes de... Ele já tinha sido mestre conselheiro estadual e no congresso aqui em Maringá, salvo engano, ele era secretário do Gabinete Nacional. Ele já era secretário do Gabinete Nacional. Ah, então ele já era figura grande também. Já tinha expoente, já tinha uma expressão nacional já. Ele sempre foi bem ativo nessa questão. Que bacana, entendi. E ali foram eleitos. E como que foi essa primeira gestão eleita em 2007? Foi turbulenta? Foi tranquila? Foi assim, foi novidade para todo mundo. Uhum. Por quê? Quando nós assumimos em Apucarana, eu fazia reunião semanalmente com o GCE e o gabinete. Uhum. Porque o meu, quando eu falo meu, é do Estado, mas da nossa gestão, o mestre conselheiro estadual era o Araújo, o Lucas Araújo. E o adjunto dele era o Bonetti, que era de Curitiba, se eu não me engano. Bonetti. Aí, então, como eu era daqui de Maringá, o Lucas Cassiano de Maringá, Paulo de Maringá e o Araújo de Maringá, que era o estadual, a gente se reunia, marcava o dia, na hora, sempre na semana a gente se reunia. Bacana. E a gente pegou, como o GCE era novo ainda, ele não tinha não estava estruturado administrativamente e tal. Porque o tio Antônio, nós tínhamos 8 capítulos na época. Uhum. E como que era a ordem Demolei? Era feita aqui no Paraná, assim, às nossas vistas. Eram os capítulos que, heroicamente, faziam a ordem Demolei nas suas cidades. Uhum. Então, quando tinha, antes de nós termos o GCE, reunião, congresso estadual, ele era organizado por algum capítulo que falava assim, vamos fazer o congresso estadual. Então, o congresso estadual, normalmente, que nem lá na 14, o último que eu fui, que o tio Antônio era já o grande mestre, ele começou, tipo,
8, 9 horas da manhã, quando foi 10, 11 horas, acabou. Era na parte da manhã. Então, os meninos que iam lá, aí eram heróis mesmo. Porque mesmo fazendo, nas suas cidades, eram só 8 capítulos, que não é que só tinha 8 capítulos no Paraná. 8 capítulos federativos. Filiados no Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil, porque tinha o SCOD também, que eles tinham os capítulos deles. Então, quando eu falo aqui, eu falo do federativo antes da reunificação. E nós recebemos o GCE do tio Antônio, porque o tio Antônio fez o que pôde. Ele organizou, ele entregou uma caixinha ali no palco, ali em Apucarana, e falou assim, ó, eu organizei os estados por... os capítulos por pasta, e estão aqui. E aí nós conversamos ali e tal, ele passou como que estava o capítulo, o estado, e ali nós começamos a trabalhar. Então, aí, qual que foi o nosso principal entendimento? Nós precisávamos fazer uma integração desses capítulos no Paraná. Então, antes de tudo, para a gente começar fortalecido, nós começamos essa integração. E como que nós fizemos? Presença do GCE. Então, o GCE servia de ponte entre os capítulos que, na época, não tinha Zoom, não tinha WhatsApp. Então, vocês que serviam de ponte entre os capítulos? Sim, só tinha telefone, só. Até uma outra pergunta. Como é que era lidar, assim, estava presidindo o GCE, e eu imagino que tinha gente do Paraná inteiro, e era tudo por telefone, reunião por telefone... Era dessa forma? Sim, na verdade não tinha reunião por telefone, porque não tinha como, né? Mas os contatos eram tudo por telefone, ou e-mail e tal, porque não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje. Por exemplo, quando nós assumimos em Apucarana, o GCE assumiu em Apucarana, teve que nem eu disse, os capítulos eles faziam Ordem de Molay, e faziam muito bem, mas enquanto cidade. Sim. Então, a gente queria integrar esses capítulos de forma mais efetiva, porque eles se conversavam entre eles, mas não tinha um poder central assim, organizador, né? Então a gente começou a fazer isso e nós assumimos em Apucarana, e eu acho que na primeira ou na segunda semana um capítulo aqui perto, não vou falar o nome, foi a primeira visita que nós fizemos, e nós fomos até lá. Como eu disse, nós fazemos reunião semanal, e o Cassiano falou assim, Vanir, vai ter um aposta do capital assim, e vai ser domingo, de manhã. Aí eu falei assim, mas veio convite? Aí ele falou assim, não. Eu falei, mas eu acho que a gente não precisa de convite, vamos lá. Isso na reunião ali, vamos. Mas quem vai? Vamos, vai todo mundo. E como eu disse, quando a gente viajava, ia o staff. Que era o objetivo da gente, era, nós estamos aqui. Porque quando a gente chegava nos capítulos, porque daí nós começamos a viajar o Paraná todo. Quando nós chegávamos no capítulo, era assim, fantástico a recepção, principalmente dos meninos. Porque eles chegavam e falavam assim, o grande mestre existe, o grande secretário existe. Porque quem visitava antes era mais o gabinete, o mestre conselheiro estadual, tal, né? Então, passaram a ver que não, realmente existe o grande mestre estadual, o adjunto, o staff. E quando nós fomos na primeira visita que nós fizemos, nós chegamos lá, estavam os meninos. O que é padrão até hoje acontece. Aí os meninos estavam esperando os tio. Aí, porque não pode ter reunião sem a presença de um tio. Sim. Aí já estava atrasado, todos me conhecem na questão de horário. Aí chegaram, tio, nós vamos atrasar porque o tio não chegou ainda, então nós não podemos começar assim, né? Eu falei assim, não, mas eu sou tio, Paulo é tio, fulano é tio, pode começar. E aí nós começamos. E aí o telefoninho funciona, né? Aí o presidente do conselho, ele era de outra cidade, próxima. E já com a reunião começada, ele chegou. Aí ele chegou, entrou, normal, não tem problema nenhum. Ele chegou, entrou, e a gente estava sentado no trono, estava todo o staff ali e tal. Aí, na fala dele, ele levantou, e isso me marcou muito. Ele levantou e falou assim, Evanir, eu nunca vi tanto colar junto. Que legal. E ele é de Molay Sênior, ele é irmão,
já é mestre instalado na maçonaria. Tinha muita experiência. Já. Então, aquilo vindo dele me marcou mais ainda. Ele falou assim, nós estamos... E aí você fala assim, nós estamos no caminho certo? Uhum. E aí que nós começamos a viajar mais ainda. E eu tinha meu carro era Blazer. Eu tinha uma Blazer e a gente viajava com ela. E eu fiz um logomarca daquela de imantado e eu colocava na porta. Demolei Paraná, tal, né? Bem bacana. Então, quando eu ia em missão de Demolei, eu colava na porta e chegava, né? É aquela que está hoje exibida lá na Bomar Plaque, não? Não tá. Não tá. Então eu estou confundindo, mas desculpa, tio, pode continuar. Não tá, porque quando eu passei ela para o Evandro. Quando o Evandro assumiu, eu passei ela para o Evandro, porque daí eu já não tinha sentido mais utilizar como grande mestre. Aí eu passei para o Evandro. E quando o Evandro assumiu, o tio Nilton era o tesoureiro dele. Aí ele falou assim, porque o pessoal achava que a Blazer era minha. Uhum. E eu que pagava os custos dela, tudo. Mas o pessoal achava que a Blazer era do GCR. Aí, quando o Evandro assumiu, aí o tio chegou para ele, Evandro, vai andar de Blazer 4.1 agora, né? Aí, sabe? Uhum. E a gente não tinha dinheiro quando a gente começou. Uhum. Porque não tinha, né? Nós tínhamos 8 capítulos e tal. E a gente começou com caixa negativo. Né? Porque o tio Antônio, quando ele apresentou, ele teve custo dele, de viagem, de deslocamento e tal. Com certeza. Aí ele apresentou as notinhas e falou, ó, esse aqui é meu custo. Então a gente tinha que pagar para ele. Ele falou, dinheiro eu não tenho. Então aí a gente teve que trabalhar, aí correr atrás de patrocínio, isso, aquilo. Se viraram nos 30. Aí pagamos ele e começamos a trabalhar e ganhar dinheiro ganhar dinheiro, não que o objetivo não é ganhar dinheiro, mas arrecadar as taxas para que o gabinete estadual e o GCE pudessem ter efetivamente... Se manter, né? Se manter, pagar suas custas, porque tem custo. Com certeza. Nossa, não consigo nem imaginar, inclusive. Então, aí que a gente começou. Aí eu fui lá na Zacarias, e fiz é uma concessionária, aí o gerente lá era irmão, aí eu peguei e fiz um acordo com ele lá, vendi os consórcios, e a comissão eu passei pro GCE. Não é meu ramo vender consórcio, não, tá? Mas aí a gente conversou com o pessoal, acho que vendi uns tanto lá. Aí nós conseguimos R$8.000 na época, que era dinheiro pra caramba, pra quem não tinha nada. Pra quem não tinha nada, R$8.000, estava milionário. Aí a gente começou com esse dinheiro no GCE. Que bacana, que bacana. E tio, deixa eu te perguntar, depois do GCE, não parou. Para onde que você foi de lá? Quando nós estávamos eu era grande mestre estadual, nós tivemos o congresso lá no Acre. Nossa, pouco longe. Pertinho. Aí que nós descobrimos que o Acre existe, né? E você confirmou mesmo? Tem dinossauro? Não, existe, como é que é o negócio? Existe. Tem a baixaria lá, é um prato típico deles lá. Bucho de dinossauro? Mas a notícia chega lá com 2 anos de atrasado, mas chega. Não, brincadeira com o povo do Acre. O pessoal muito hospitaleiro, o pessoal muito bacana. Como eu disse, o Daricera era de lá, era o bota fora dele. E nós fomos para lá. E o Cal, ele ia sair... O Sandro, ele ia sair de grande mestre, e o Cal estava com perspectiva de sair para a Nacional. Uhum. E lá, aí eu já estava mais enganjado com o pessoal do Brasil, já tinha tudo, né? Surgiu um convite para mim ser tesoureiro do Supremo Conselho. Aí eu falei assim, Cal, eu não posso, porque eu sou grande mestre estadual, e quando você vai assumir o cargo, você tem que estudar, saber, né? Uhum, com certeza. Aí eu falei assim, como eu sou grande mestre estadual do Paraná, o nosso mandato vai até outubro. Então, eu não vou renunciar do meu cargo para ser tesoureiro, porque é incompatível os cargos. Então, era incompatível. Uhum. Aí ele falou assim, então vamos pensar. Isso no sábado. Mas eu falei que não queria, porque eu estava lutando por outro irmão. Aí ele, então vamos pensar tal. Mas antes disso, antes de falar com ele, aí ele me chamou, conversou com a diretoria dele,
tesoureiro adjunto. Aí ele me chamou para tesoureiro adjunto, se eu aceitava. Eu disse que não, porque era o mesmo problema, incompatível com o cargo. E eu falei, eu não vou renunciar no meu estado por causa de cargo. Sim. Aí, tá, vamos conversar então. Aí no domingo de manhã, o congresso encerrou no sábado à noite. No domingo de manhã nós fomos para Bolívia. E o Cal ficou lá na reunião dele, porque eu não tinha perspectiva nenhuma, não tinha. Aí descansar, né? Quando nós voltamos, ele falou assim, resolvemos o problema, você vai ser secretário adjunto. Não dá para ser secretário nacional, porque o Yuri é de Brasília. E como nós estávamos começando o Supremo Conselho, seria interessante ter alguém de Brasília, porque estaria mais presente, né, resolveria mais efetivamente, porque nós não tínhamos essa estrutura que tem hoje. Era tudo na máquina, na época. Né? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí, tinha só força e coragem. Aí eu falei, Cal, deixa eu pensar. Aí eu liguei aqui para o Paraná, para quem manda. Aí eu conversei com a Celestine, aconteceu isso assim, sabe? Aí ela falou de novo, falou, fica a teu critério, mas acho que deve aceitar, tal, beleza. Aí eu liguei para o Paulo Machado e para o Cassiano, que, assim, se eu tivesse 2 braços direitos, seriam os 2. Aí, porque a esposa é o Deus, né? É o certo. Aí eu conversei com eles, eles falaram, não, é interessante, tal. Eu falei, pronto, tem essa questão do mandado. Aí eu conversei com o Cal e falei, olha, Cal, só que até outubro não conte comigo. O meu foco é o estado do Paraná. Aí depois a gente trabalha mais efetivamente. E aí ele falou, não, tudo bem. E aí eu fui grande secretário nacional adjunto. Que bacana. Do Cal. E depois teve outros cargos, né? Depois você assumiu como secretário sem ser adjunto. Tem algum nome diferente ou é só grande secretário nacional? O grande secretário nacional já foi na época do Omar, já um pouquinho depois, né? Porque do Cal eu fui o nacional adjunto. Isso a gente está em que ano agora? Desculpa, 2018. 2010. 2019, 2018. 2000? O Júnior está tentando soprar para a gente aqui. Eu sou muito ruim de data. 2015. Aí, ó. Viu? Eu lembrei? Não, Júnior, foi depois. Enfim. Aí do Cal eu fui o nacional, adjunto. E aí eu assumi como venerável da minha loja, na gestão do Karatê. Então, aí foi 2009 que eu assumi como venerável. 2008, 2009. Uma máquina. Aí, então, eu deixei de grande mestre estadual e aí vou me dedicar para a minha loja. Aí não tive cargo executivo no Karatê, mas o Karatê me nomeou como assessor do Gabinete Nacional, que era o João Gabriel, que era o mestre conselheiro nacional. E depois veio o Paulinho. Paulinho foi lá, deu um trabalho aquele menino. O Karatê que o diga, né? O Karatê insano. Aí eu assumi fiquei como assessor do Karatê, e depois, quando o Omar assumiu, aí eu fui convidado para ser o grande secretário nacional efetivo. Bacana. E ficou 2 anos? 2 anos. O mandato da executiva é 2 anos. E como que foi essa experiência lá? Foi também porrada? Também foi mais tranquilo? Agora que estava um pouco mais estabelecido? Até porque era nacional, né? Nacional já estava aí. Como é que foi? Quem mais trabalha ali é os grandes mestres. Nós temos o Zaire, que é o secretário executivo ali. Ele faz um trabalho legal ali, ele leva muito bem o trabalho ali, mas é muito aprendizado. Por quê? Você estando na executiva ali, você se reúne com pessoas melhores que você, pessoas líderes em seus estados e com culturas diferentes, com experiências de mercado diferente, experiências da ordem de Molay diferente. Então, nessas reuniões, é de muito aprendizado. A questão da porrada, você foi mestre conselheiro do capítulo. Não tem como fugir. Não tem como. A partir do momento que você exerce um cargo de liderança, seja ele qual for, ninguém acerta 100%. Não. Com certeza não. A gente, claro, que ninguém sai de casa lá e hoje eu vou fazer coisa errada, hoje eu vou magoar alguém, hoje eu vou ferrar alguém. Não, ninguém sai de casa com esse pensamento.
Todo mundo sai de casa com o pensamento, eu vou procurar fazer o melhor de mim hoje. Seja na minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja no meu capítulo, seja aonde eu for, no projeto que eu estiver. Todos dão o melhor de si. Só que o que acertou 100% mataram há muitos anos atrás, né? Então, ninguém acerta 100%. Então, a questão da porrada... Não tem muito o que fugir, né? Não. Tio, agora deixa eu te falar um negócio. Quando você entra nas reuniões, é engraçado os meninos, que principalmente os mais novinhos, que não te conhecem ou que não conhecem a situação, eles observam assim, que sempre tem um colarzinho branco em volta do pescoço. O pessoal fica, mas o que é isso aí? Já vi colar amarelo, já vi colar vermelho, até é mais difícil, mas tem. E esse colar branco aí? Esse colar branco, ele é da Ordem Demolay Internacional, do Demolay International. E eu fui proposto, indicado, aí tem todo um processo. Como é que é o processo? Porque, assim, o tio não bastou conquistar a Ordem Demolay Nacional, foi direto para o International. Como que funciona lá? Como que funciona esse processo? A indicação para o Demolay Internacional, ela é feita por um membro do colar ouro. Então, um membro do colar ouro, você não fala nada, tá? Ele levanta e você não sabe que está sendo indicado também. Só surpresa. Só surpresa. Aqui no Brasil, então, nós temos os membros do Demolay Internacional. No meu caso específico, e de outros também, eles se reúnem, escolhem nomes, aí tem os critérios, tem que ser uma pessoa atuante, uma pessoa, né? Aí escolhe o nome. Não é assim, vamos colocar fulano, ciclano, porque o americano, você passa por um crivo, lá nos Estados Unidos também, no Demolay Internacional, na Assembleia. Então, não é, vou indicar fulano, porque eu gosto dele. O americano, ele não tem dessa de, eu gosto. Não, tem que trabalhar, tem que trazer alguma coisa. Então, ele escolhe o nome e é feita a indicação. Então, aí o colar ouro, hoje sempre, desde sempre, é o tio Killing, né? Que é um cara fantástico, um cara que se dedica para a Ordem Demolay desde antes de mim. Eu acho que ele, antes da Ordem Demolay existir, ele já trabalhava para a Ordem Demolay, porque ele move mundos e fundos, ele é muito bem conceituado, tanto no Paraná, no Brasil, no exterior, lá dentro do Demolay International. Ele é ouvido, o que é muito difícil, e ele é ouvido em todas as instâncias que ele trabalha, porque ele é muito, muito bom. E nós temos os outros membros da Ordem Demolay do Internacional aqui no Brasil também, que é, né? Então, foi feita a minha indicação. Eu recebi o comunicado aqui em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. Né? Eles chegaram e falaram assim, você foi indicado e tal. E recebi o colar lá em Buffalo, nos Estados Unidos. Que legal. Lá na Catarata do Niágara. Que nunca achei que eu ia conhecer Cataratas do Niágara, mas nós fomos até lá. Então, eu recebi lá. Então, o colar ouro, ele levanta, ele apresenta o nome e defende esse nome. E aí, o Demolay International, que são mais de 200 membros, vota. Entendi. Né? Então, hoje, eu tenho o colar branco, que é honorário. Né? As atribuições do honorário são muito poucas, ele é mais ali representativo e tal. E depois nós temos o colar prata e o colar ouro. Dentro do colar ouro, nós temos duas classificações, classe 1 e classe 2. Então, nós temos o classe 4, que é o honorário, o classe 3, que é o prata, que são os deputados, e o classe 2 e 1, que são os colar ouro. O classe 2 são os membros ativos do Demolay International. Então, eles têm voz, têm voto, pode participar do board. O board, são os oficiais executivos e a diretoria executiva, 17 membros, que eles se reúnem... Bem exclusivo. Bem exclusivo. Eles se reúnem, tem um juramento lá, muito pesado, porque os americanos tratam muito sério isso. Então, é a executiva mesmo. Esses 17 que é feito pelos executivos, pelos oficiais executivos dos países, que o tio Killing faz parte. E que é o classe 2. E quando você atinge, salvo em 70 ou 75 anos, você é aposentado compulsoriamente. Então, você vira classe 1.
ouro ainda. Só que você já não tem... Você não participa mais. Aquelas isso? obrigações do classe 2. Então o classe 2 ele tem mais voz do que o classe 1, seria assim? Eu não vou dizer voz, mas participação efetiva e obrigações. Entendi. A classe 1 é o descanso que a gente está comentando aí. É o aposentado Fernando Henrique, não vou falar o nome que ele falou para não... Tio, com essa trajetória toda, surgindo, caindo de surpresa no conselho, assumindo a bucha também de surpresa do Congresso, GCE, Secretaria Nacional, Demolay International, imagino que tiveram muito sacrifício para chegar aí. Quer falar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, como que a sua família como sua família lidou com isso? Porque eu tenho certeza que não foi fácil toda essa caminhada. Como é que foi isso para você? Eu acredito que até hoje, para você ser um grande mestre estadual, principalmente na proporção que está hoje, a quantidade de capítulos que nós temos, de instituição e eventos que nós temos, é quase uma renúncia da família, de casa, porque os eventos eles acontecem no final de semana. E aí você tem que viajar, você tem que estar lá presente, você fica, às vezes a região é distante, não tinha essa facilidade de avião que tem hoje. Hoje tem os voos regionais, então perdi muito aniversário. O Matheus, seu filho? Meu filho, o Matheus, ele chegou a falar para mim, ele era menor, ele não tinha idade para entrar na Ordem Demolay. Pai, deixa eu ir com você. Filho, mas você não pode entrar. Mas eu fico no sofá deitado lá esperando você sair. Então isso corta o coração mesmo, sabe? Mas eles sempre apoiaram, sempre foram presentes. Depois que ele entrou na Ordem Demolay, ele cresceu bastante também, viu como é que era, começou a viajar, a participar mais comigo, porque daí já, sabe? Então, renúncia mesmo. Imagino. Hoje é mais facilidade por causa da comunicação e tal. Mas antes dava um problema lá em Pato Branco, porque Pato Branco foi a gente que fundou. Você tinha que sair daqui lá. Não tinha conversa. E é longe, você não vai e volta no dia. Não tem nem perigo de voltar no mesmo dia. Então era mais complicado. Não que seja fácil hoje, mas... as limitações da tecnologia da época, com certeza... Só não pioravam, não queria dizer pioravam, mas só dificultavam a situação, né? Ainda mais, tanto de lá quanto de cá, né? Porque lá era difícil ter contato com os capítulos, de lá era difícil ter contato com a família, eu imagino. Sim. Mas vale a pena. O resultado final, graças a Deus... com certeza. Bem, e ainda mais porque a sua família, como você disse, sempre te apoiou. Então, por mais que houveram dificuldades, eu imagino, de lidar com toda essa situação, eles estavam do teu lado. Então, não tinha segredo, a vitória era iminente. Então, tio, você estava comentando de toda essa situação, todos esses desafios, sair do conselho direto para comandar o Congresso, do Congresso para o GCE nacional, internacional, todos os sacrifícios que foram envolvidos, como o senhor mesmo falou, e culminou num negócio aí, né? Culminou numa história diferente. Conta pra gente como é que foi primeiro assim, conta pra gente o que é e depois como é que foi receber a famosa, sonhada, popular Legião de Honra. Nós recebemos, fomos indicados para a Legião de Honra e foi mais por bondade do coração dos irmãos do que por merecimento. Mas não sei se é verdade isso aí, tio. Com certeza, depois de tudo... É que nós temos tanta gente boa, que todos são bons, mas a Legião de Honra, ela é muito bacana, ela é muito particular, assim, porque se você pegar os critérios de indicação, que é a indicação do grande mestre estadual, tanto a honorária quanto a ativa, a nossa é honorária, que a honorária é para não iniciados de Demolay e ativa para Demolays. E dentro dos critérios dela, e o comprometimento, a promessa que você faz, é muito forte, ela é muito comprometedora. E então ela vem te trazer ainda mais responsabilidade, né? Ela é uma honraria, mas, acima de tudo, ela te traz ainda mais responsabilidade, mais compromisso
principalmente com o Supremo Conselho. Então, realmente coroa um trabalho, um reconhecimento, e não é que supre essa ausência da gente de casa, assim, mas pelo menos a família da gente, né? Ela vê que o trabalho realmente foi feito. Foi feito, né? A Legião de Honra hoje é a maior honraria da Ordem Demolei? Sim. Por favor. Sim, é a maior honraria que um maçom ou um demolei possa receber. Ela, o chevalier é do ativo, né? Mas o demolei ativo ele não recebe a legião. Mas o sênior, porque tem que ter, salvo engano, acima de 35 anos de idade para você ser indicado à Legião de Honra. Então, ela é, não vou dizer cobiçada, mas ela é almejada, sim, e ela é indicação do grande mestre estadual, porque quem concede é o grande mestre nacional. Né? Então, aí tem todos os critérios de idade e a vida dentro da Ordem Demolei, porque ela é concedida a quem faz trabalhos meritórios dentro da Ordem Demolei. Bacana. E como que foi quando você recebeu a sua? Foi mais uma surpresa, porque na época, hoje ela é entregue o compromisso antes da ritualística. E na época não. Na época era assim, na hora ali você recebia a cartilha e já ia para a ritualística. E foi tão fantástica que vieram as lideranças nacionais e o pessoal, era o final da gestão do Matheus, meu filho, com o mestre conselheiro do capítulo Maringá, e trouxeram a minha primeira diretoria. Sabe? Trouxeram o Lucas Araújo, o Bonetti, que era os mestres do gabinete do primeiro ano, aí veio o Priori, e o Alide, que era do segundo ano, do Gabinete Nacional, veio a minha diretoria, o Paulo, o Lucas Cassiano, que está lá no Rio de Janeiro, sabe? Veio toda a diretoria. A primeira diretoria do GC eleito. Assim. Então, foi uma surpresa fantástica, e o templo lotado. O João Carlos estava lá prestigiando também. Como eu disse, o João Carlos ele foi uma das, ou se não o principal, responsável pelo apoio que ele sempre deu para a gente. Né? Então, foi muito bom mesmo, foi muito bacana. Que sensacional, tio, e mais que merecido. Eu tenho certeza, o Júnior tem certeza, está ali fazendo o gesto dele, está todo feliz, e ficamos muito felizes, tio. Tio, estamos chegando no nosso fim aqui, está dando nosso tempo. Eu gostaria novamente de te agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite, por compartilhar esse pedacinho da sua história com a gente. Você sabe que você é uma figura viva dos acontecimentos da Ordem Demolei, não só paranaense, mas principalmente, como do Brasil inteiro. E para mim, que cheguei atrasado na história, cheguei só em 2016, é como olhar um pouquinho para trás, de ver como é que foi essa situação, como é que foi toda a história que levou até quando eu comecei a acompanhar em 2016. Então, tio, muito obrigado. Obrigado a vocês por essa oportunidade, e a gente só tem a agradecer em poder expor um pouquinho a gestão, principalmente a gestão da nossa gestão, o que foi nós tentamos fazer pela Ordem Demolei. Então, obrigado a todos e tenham uma boa trajetória na Ordem Demolei. Valeu, pessoal. Nós estamos encerrando agora e, assim, queria pedir a ajuda de vocês para feedbacks, porque a gente está no começo agora e precisamos de feedback, o que vocês estão pensando, precisamos de ajuda com divulgação, então quem puder dar essa moral para a gente aí, divulgar nas redes sociais, falar para os amigos, quer indicar um menino, já sabe o que fazer, manda o quintal ali para eles ficarem sabendo como é que funciona e tal. Qualquer reclamação diretamente no WhatsApp do Júnior, é com ele esse BO aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu, tio.